Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento: Priorize Cuidados Domiciliares, especializado em idosos. Camilo Colchões, distribuidora especializada Eco7. Ninho Hospital Veterinário. Plenure Estética Facial. Olá, estamos de novo com o programa Com Toda a Vida pela Frente. Hoje, muito especial, ainda falando sobre câncer, mas especificamente sobre os direitos das pessoas, os direitos sociais das pessoas com câncer. E a minha convidada hoje é uma convidada bastante especial, que eu a conheço, e ela vem com um embasamento teórico, científico e prático bastante grande. Ela converge o direito e a medicina. Maria Raquel Belo é médica anestesista e advogada e atua no direito médico. E é com ela hoje que nós vamos conversar. Bem-vinda e obrigada por aceitar o convite, Raquel. Eu que agradeço. Raquel, eu sei que tu atua nessas duas áreas bastante ativamente e como a gente está saindo agora, né? Estamos no final de novembro e o novembro foi bastante marcado pela prevenção do câncer de próstata e o outubro pelo de mama. Eu gostaria, de forma geral, que tu falasse quais são esses direitos que a legislação já prevê como conquistados para as pessoas com câncer. E aí é importante nós aqui ressaltarmos, né, que nós estávamos conversando antes, não só o idoso ou a idosa, mas sim para todas as pessoas que tenham essa doença. Bom, na verdade, assim, eu acho que foi uma grande conquista, né, da sociedade e que veio ampliando, né, com o tempo, assim. Então, as pessoas que têm câncer, na verdade, quando se recebe o diagnóstico, o fardo nas costas é muito grande, né? Então, não só do ponto de vista emocional, mas também financeiro. Você já fica pensando como é que você vai fazer para trabalhar, como é que você vai sustentar os filhos, como é que você vai cuidar dos filhos, ou se a sua mãe tem, como é que você vai cuidar da mãe. E aí esse tipo de coisa é complicado. Então, para isso surgiram, né, os direitos sociais. Então, vamos começar pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As pessoas que tiveram carteira assinada, né, todas elas têm um valor depositado na Caixa Econômica Federal, que é o fundo de garantia. Ele só pode ser sacado em determinadas situações, né, ou para comprar a casa própria, ou depois que se aposenta, enfim. Uma delas é o diagnóstico de câncer. Além disso, tem doenças de fígado, doenças de coração grave, insuficiência renal, enfim, tem outras. As doenças crônicas em geral. Mas são doenças graves, né? E o câncer está entre elas. O câncer, na verdade, basta o diagnóstico da doença. Então, basta comprovar que tem o diagnóstico. Não precisa ter uma deficiência física, que é o caso de outros benefícios. Só ter neoplasia maligna. Exatamente. Teve o diagnóstico da neoplasia maligna, você tem o direito de resgatar o fundo de garantia, tá? E isso pode ser resgatado, se você ainda tiver carteira assinada, pode ser resgatado mais um pouco no outro ano, porque vão depositar. Se continuar com a carteira assinada, mesmo em auxílio, né, o empregador ele tem que continuar fazendo os depósitos. Então, daqui a um ano vai ter mais um pouco de dinheiro. Pode sacar de novo enquanto estiver em vigência de tratamento, basicamente.
Pois é, uma dúvida agora. As pessoas que têm câncer, elas têm esse acesso a essa informação no hospital ou quando recebem o diagnóstico ou não? Muitas nem sabem. Não, a maioria das pessoas não sabe. Existem algumas clínicas, tá, oncológicas que oferecem o serviço não de advogado nem nada disso, não é parceria, mas dão um folder informando sobre todos os direitos que as pessoas têm, né? Então tem uma listinha para as pessoas terem noção de onde pedir, né? E do que pedir. E aí a pessoa vai ter que procurar um advogado, né? Mas pelo menos ela sabe. Mas não são todas as clínicas, não são todos os médicos, né? E isso é uma coisa que eu acho importante ser fornecido ao paciente, porque é um momento em que o chão sai debaixo do pé. Verdade. Mesmo que seja um câncer que tenha uma chance de cura de mais de 95%, você pensa naqueles 5%, né? Então, é um momento muito complicado e que você tem que ter alguém neste momento para te orientar. Você não consegue pensar em nada, né? Então, e esses benefícios tem muitos que vão ajudar a partir daquele momento, né? É um dinheiro, por exemplo, se você pegar o teu fundo de garantia, é um dinheiro que você já pode cuidar naquele momento de comprar de repente uma medicação ou pegar alguém para te ajudar ou mandar fazer uma peruca, por exemplo. Adaptação do ambiente. Uma adaptação do ambiente, exatamente, sabe? Mas a peruca acho que é uma boa... um bom exemplo. Exatamente, assim, é uma coisa muito cara que as pessoas não pensam muito. Só que se a quimioterapia começar logo, tem que ser resolvida antes de você começar a pensar. Entende? Então tem que ter alguém te orientando. E uma peruca boa custa caro. Só que de repente você não tem o dinheiro. Né? Então é uma coisa que você teve o diagnóstico, se alguém te falar, você já tem uma saída. Né? Isso que tu está falando é bem importante e eu gostaria também de resgatar a nossa fala anterior, que embora alguns custos, né, vai ser viabilizado pelo próprio paciente, mas o SUS, ele oferece esse serviço de tratamento gratuito. Sim, para o paciente. Oferece, mas assim, o paciente que está credenciado, que foi feito o diagnóstico na rede pública, tá? Se ele foi feito na rede privada, ele pode ter na rede pública, mas ele vai ter que entrar pelo SUS, vai ter que ser atendido pelo SUS, entrar via ambulatório do SUS. Entendi. Para que seja custeado pelo Estado, né? Pela União, na verdade, no caso, porque são medicações de alto custo. E se for no privado, né, que não for particular, se for convênio, o convênio tem que arcar com todas as despesas. Então aquela historinha assim, o convênio não paga, não serve para esse tipo de doença. Não serve, na verdade assim, a não ser que seja um câncer que ele já tinha antes, daí ele, não é que ele não paga, é que a carência é maior. Então, por exemplo, digamos que é uma doença que ele já tinha antes, já sabia. Uma paciente que teve um câncer de mama e recidivou, tá? Se ela já tem mais de 2 anos pagando o plano de saúde, a carência dela já passou. Sim, daí é direito. É direito dela, exatamente. Se foi antes dos 2 anos de carência, isso eu estou falando na maioria dos contratos de convênio, tá? Cada convênio você tem que olhar mais especificamente, mas normalmente é assim, carência para câncer e para doenças crônicas, né? Por exemplo, um paciente que é hipertenso de base e faz um derrame, né? Pode ser que isso seja considerado doença prévia, entende? E aí tem uns tempos de carência. Mas, de qualquer forma, se for um diagnóstico inicial, tem que ser coberto pelo convênio. Raquel, tu falaste há pouco sobre os benefícios para quem tem carteira assinada para obter o fundo de garantia, né? Sacar o fundo de garantia. Agora, para aquela pessoa que não tem carteira assinada ou não está agora no momento com emprego ou com carteira assinada, como é que fica? Então, as pessoas, na verdade, que nunca tiveram carteira assinada, tá? Elas podem ter direito a um benefício assistencial
e que ele só tem direito às pessoas que têm deficiência, né, ou incapacidade para o trabalho, que muitas vezes é o caso da pessoa com câncer, né? Ela não tem uma deficiência, mas ela tem que fazer químio, ela tem que fazer rádio, ela tá vomitando em casa, né? Então ela não tem como trabalhar, tá? Só que isso só se aplica a pacientes em que a renda por pessoa da família for inferior a 25% do salário mínimo. O que significa? Tá? São 5 pessoas numa família. O salário mínimo vamos arredondar para R$1.000, tá? Cada pessoa ganha 1/5 do salário mínimo, ou seja, 20% do salário mínimo. Essa pessoa tem direito a um salário mínimo de auxílio para conseguir se manter vivendo, porque provavelmente essa pessoa trabalhava, só que informalmente, né? E aí realmente não tinha direito a nada, tá? Então essa pessoa ela vai ter direito a um salário mínimo. E além disso, tem uma assistência extra, caso ela consiga comprovar, e isso tudo mediante perícia do INSS, tá? Não serve laudo de médico do consultório, nada disso, nem do ambulatório, não serve, tem que ser via INSS. Tem direito a 25% de um salário mínimo. Além desse salário, se você conseguir comprovar que você precisa de alguém para cuidar de você, né? Ou se você tem que cuidar de alguém que tem câncer. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela tem direito de 25% de acréscimo no salário. No salário mínimo que ela está recebendo já de auxílio. Se ela comprovar que ela tem algum tipo de invalidez decorrido daquela doença. Na verdade, os 25% que ela tem direito é se ela precisar de alguém para ajudá-la a tratar da doença. Tá, entendi. O salário mínimo ela vai ter direito se ela tem problema de saúde que inviabilize o trabalho e ela conseguir comprovar que ela ganha menos de 25% de um salário mínimo. Entendi. Tá? Aí ela tem direito a isso. Enquanto as pessoas que têm carteira assinada podem sacar o INSS, tem auxílio doença, né? E, na verdade, quando é câncer ou uma hepatite muito grave, ou uma insuficiência renal, uma hemodiálise, você não precisa estar naquele momento pagando o INSS. Basta que você tenha a condição de segurado. Né? Então, assim, se você tem inscrição no INSS, quer dizer, você foi empregada há 5 anos e aí não está trabalhando agora, né? Está procurando emprego. Tem direito. Você tem direito ao INSS. Então, as pessoas têm que ficar atentas que não necessariamente porque você não está empregada, você não tem direito ao INSS. E isso é importante, né? O pessoal que está ouvindo, não necessariamente, agora vamos repetir a tua frase, não necessariamente que o benefício vem para quem esteja trabalhando, mas para quem já trabalhou e está inscrito no INSS. Exatamente. Inclusive, para aquelas pessoas, por exemplo, tá? Dona de casa, mãe de família, que pagaram INSS sem estar trabalhando, porque você pode pagar como autônomo, é uma opção sua, né? Se você pagou como autônoma o INSS, tem direito igual, tem direito porque igual. Está inscrito. Porque está inscrito. Ai, que ótimo, muito bom. Eu obtive bastante informações aqui e nós voltamos daqui a pouco sobre o direito das pessoas com câncer com Maria Raquel Belo. Até mais. O amor pelos nossos pets é incondicional e não se explica. Mas você sabe o que tem sim explicação? O amor dos nossos pets pelo Ninho Hospital Veterinário. Quer saber por quê? Vem comigo!
No Ninho, eles encontram pessoas que amam os animais, dedicadas 24 horas por dia para fazer tudo por eles. Tudo mesmo. São veterinários de diversas especialidades para que não falte nada para o seu companheiro. Prontos para atuar com todo carinho nos incidentes mais comuns do dia a dia. Nos momentos que exigem capacitação e aprofundamento em casos clínicos com especialistas. Até quando a necessidade for oferecer qualidade de vida e internações hospitalares. Vai precisar de exame? No Ninho tem tudo em um só lugar, para dar agilidade e facilidade ao atendimento. Além de uma farmácia pet completa, com as melhores marcas e medicamentos. Tem até reabilitação para a recuperação ser completa de verdade. Eu falei completa? Então não pode faltar aquela passadinha final no Ninho Store. Uma loja com alimentos e mimos para os nossos anjinhos. Entendeu agora porque os pets gostam tanto do Ninho? E você, já viu de perto tudo isso? Nós estamos te esperando de braços abertos. Ninho Hospital Veterinário. Tudo que o seu pet precisa e um pouco mais. Voltamos com toda a vida pela frente. Maria Raquel Belo está aqui para nos tirar algumas dúvidas e esclarecer várias questões, inclusive questões até minhas que nós estávamos conversando. Raquel, continuando o nosso assunto, assim, quais são os direitos das pessoas com câncer? Então, além dessa função de poder tirar o FGTS, do auxílio-doença, desse amparo assistencial a essas pessoas que não têm nenhum registro prévio no INSS, tem as isenções que podem ser solicitadas, não só de IPVA, mas de Imposto sobre Produtos Industrializados, de ICMS, né, que é o de Circulações e Serviços, que é um imposto municipal, tá? O IPI é um imposto estadual, então, na verdade, você acaba tirando vários impostos que somam um valor maior. Então, não é só o IPVA que deixa de ser pago. Sim. São vários, o que faz com que o carro, por exemplo, fique mais com o valor acessível. mais acessível. Mas isso tem que ser comprovada que existe uma incapacidade de dirigir um carro normal. Pois é, aí que tá. A gente está falando em câncer, mas não quer dizer que câncer seja uma deficiência. Não. Ele pode trazer uma incapacidade devido ao tratamento ou devido à própria doença e... Exatamente. Assim, por exemplo, tá? Um câncer de mama. Ele te impossibilita de alguma coisa? Se a mastectomia foi do lado direito, teve retirada de linfonodo, como é que você vai passar a marcha? Você pode ficar com inchaço, alguma coisa. Então, a marcha tem que ser adaptada. Pode ser um carro automático? Pode, não tem problema. Né? Se foi um paciente que teve, por exemplo, um câncer, um tumor ósseo de perna e teve que amputar a perna, é como um deficiente físico que não teve câncer. Então entra na legislação do deficiente. Exatamente, entra na legislação do deficiente. E assim, uma coisa que eu vou te perguntar que não se fala muito, né? Mas daquilo que não é, a gente não enxerga, né? Uma deficiência visual, do olfato sensitivo, algum desse tipo de deficiência que tu não olha e não enxerga. Sim. Cai nisso também. Na verdade, visual não, porque o cego não pode dirigir. Mas em outros benefícios... Sim, com certeza. E tem, inclusive, aposentadoria por invalidez por visão monocular, que é uma coisa que não existia há uns anos atrás e hoje pode ter. Como é que é? Tá? O paciente que perde 100% de uma visão. Ah, de um lado só. De um lado só. Entende? Tem direito a benefício de isenção de imposto de renda, por exemplo. Só esse, por enquanto. Que se sabe assim, se ele conseguir comprovar que ele não consegue trabalhar, por exemplo, se ele for motorista, claro,
Entende? Não É dá mais. complicado. Então, isso tem que ser definido caso a caso. E aí ele entra por E invalidez, aí na ele aposentadoria entra por invalidez. Exatamente. Tá. Então, na verdade, assim, é um raciocínio que a gente, lógico, parece lógico, mas para até chegar ao benefício, precisa de perícia, Exatamente. comprovar toda essa doença. Todas as questões que envolvem isso. E sobre, até eu conseguir, tá? Eu entrei com todo o documento, fiz a perícia. Demora isso? Como é que tá no INSS? Porque a gente vê as pessoas reclamando, Então, que tá parado. Pois é, assim, pré-pandemia era uma coisa que levava talvez uns 2 meses, 3 meses, assim. Né? Claro que tinha casos, sim, é rápido para mim e para você. Porque aqui Mas para a pessoa que ganha um salário mínimo, sustenta 4 pessoas, 1 mês ela ficou sem comer. Não, né? eu pensei até que estava mais moroso. Não, agora eu não sei te dizer, porque a vida está voltando agora. Tá? O que aconteceu durante a pandemia? Eles liberaram um salário mínimo para todos. Você não precisava fazer perícia, bastava entrar no site, botar os documentos, alguém comprovava os documentos e liberava um salário mínimo, mesmo que você tivesse, que o teu auxílio-doença fosse de 3. E daí eles pagaram, depois eles pagaram o resto, tá? Agora, assim, neste momento, eu não sei te dizer como tá, porque a vida tá começando a voltar. E tem uma demanda reprimida em função de tudo que nós vivemos e as pessoas ficaram mais em casa. Exatamente. Tu deve ter sentido isso tanto na parte hospitalar, né? O hospital tá, assim, o caos, porque, na verdade, agora que a gente não tem paciente internado de Covid, praticamente, as cirurgias aumentaram, por exemplo, né? Tanto de câncer quanto de qualquer coisa, né? Então, assim, você teve todas as pessoas que não diagnosticaram os cânceres nesse tempo todo. E agora vão... E agora estão operando, e aí são cirurgias muito maiores, muito mais agressivas, sabe? Então, assim, as pessoas que tinham melanoma, que tinham qualquer coisa que podia, assim, o melanoma não pode esperar, mas alguma lesão que não parecia maligna, que tinha que mandar para patologia, até um mioma, né? Tá tendo que fazer esterectomia agora, e aí tá lotado, estão todos lotados, os hospitais, por conta dessa demanda reprimida. E é assim também no INSS e em todas as repartições. Acredito que na parte tua de advogada também a busca aumentou consideravelmente. Sim. Porque eu estava conversando há pouco também com uma advogada, a parte previdenciária do idoso, dos direitos, é o que mais tem procura nos escritórios, e há muita dúvida, né? Com certeza. Com essa retomada da pós-pandemia, e algumas mudanças na legislação, as pessoas estão com muitas dúvidas, e nada melhor com um advogado nesta área, né? Um próprio advogado para estar esclarecendo. Claro. Inclusive as pessoas, por exemplo, isso é uma questão que ainda está muito indefinida. Os pacientes pós-Covid, com as síndromes pós-Covid, eles têm direito ao auxílio-doença, isso é fato. Só que tem uns que talvez não consigam voltar a trabalhar. Justo. E aí? Ele foi acidente de trabalho ou não? Um técnico de enfermagem que estava trabalhando e pegou no trabalho. Mas ele entra como deficiência, se ele tiver alguma... Não, se ele tiver uma sequela pós-Covid que o impeça de trabalhar, aí tá? Por exemplo, você tem pacientes, assim, perda de memória você tem em muitos pacientes, posso dizer quase 100%, mesmo que seja mínima em pacientes não graves, tá? Perda de força muscular, incapacidade funcional pulmonar, tá? Esses dias, assim, a gente colocou, era um paciente sem nenhuma complicação, tá? E aí, quando eu vi, ele estava ventilando mal, saturação mal, e aí, quando ele acordou, eu perguntei, e ele tinha tido Covid 6 meses antes, quer dizer, ele nem sabia, mas o pulmão dele tinha uma função pulmonar que não era normal, né? Então, assim... Só que isso um paciente de 36 anos. Agora imagina uma senhora que já tem uma doença pulmonar de base e teve Covid, ficou entubada e teve alta. Talvez essa paciente não consiga mais executar o trabalho dela de empregada doméstica. Porque ela vai ter falta de ar? E sabe o que eu fico pensando enquanto tu estava falando? A burocracia, o caminho, o itinerário
né, burocrático e doloroso que a pessoa precisa percorrer para primeiro comprovar e depois para conquistar esse benefício. Porque o Covid é novo para todo mundo. Na legislação, acho que não tem nada ainda. Não tem nada. Tanto que ainda está sendo... É uma dúvida, claro. Foi acidente de trabalho. A gente aposenta por invalidez por acidente de trabalho, que daí é diferente, né? Aposentadoria. Por invalidez, e se foi uma invalidez como causa de uma ação do trabalho, tá? De um trabalho seu. É diferente o valor que se recebe. E aí, você dá como acidente de trabalho? Tá, mas a Previdência vai conseguir pagar para todo mundo o acidente de trabalho? Né? E comprovar... É complicado. Você não sabe onde pegou, entende? Então, claro, um técnico de enfermagem, você tem que apostar que ele pegou no hospital, apesar de dificilmente ele ter pego no hospital, porque a maioria pegou em casa, né? Mas o motorista de ônibus, como é que vai saber? Não tem como saber. Não tem como saber. Então, isso com relação ao Covid, isso é uma coisa que está muito complicada, né? Mas com as demandas reprimidas, também, porque teve muita gente que talvez não precisasse do auxílio doença antes, porque daí ia ressecar um nódulozinho, por exemplo, né? Ou uma lesãozinha pequenininha, e não ia ter que fazer químio nem rádio. E aí não ia precisar de auxílio doença, precisava 15 dias e deu. E agora não vai precisar mais, vai precisar de muito mais tempo. Justamente, né? Porque foram 2 anos, na verdade, parado. E esse nódulozinho aí virou um nódulo bem maior. Alguns até incuráveis. Né? Então, colonoscopia não fizeram, cateterismo não fizeram, então aumento da mortalidade por problema de coração, né? Tudo isso. E eu tô aqui conversando com a Raquel como se fossem 2 comadres, né? Porque tá girando a conversa bem informal e é assim que eu gosto, e que bom que tu veio, eu te agradeço imensamente. Teria mais assuntos pra gente estar desmembrando, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Te agradeço imensamente. Queria que tu deixasse uma mensagem rapidinha para os nossos ouvintes aí que estão ligados no assunto. Eu acho que as pessoas sempre têm que pergunta para o médico quando fizer um diagnóstico se ele sabe se tem algum benefício, se tiver alguém mais novo, por exemplo, que possa buscar na internet. Se vocês não conhecerem um advogado, busca na internet, pede para o neto buscar na internet, para o filho buscar na internet, porque existem muitos direitos que as pessoas não sabem. Né? Isenção de IPTU até, né? Assim, é muito muitas importante, coisas, bem importante isso, perguntar, né? Saber e procurar, porque hoje em dia a gente sabe que tem muitos direitos e as pessoas por não saberem não vão atrás da legislação. Exatamente, não é forjar, não é fingir. Isso. É ir atrás do que está na lei. E é direito conquistado, é social para todos. Exatamente. Ok. Gente, então até o próximo programa. Importante que vai ter reprise desse programa, também está disponível no Instagram da TV Santa Maria e no meu, @CarlaKowalski23. Até o próximo programa e obrigada por você, pela audiência. Até lá, tchau. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento: Priorize Cuidados Domiciliares, especializado em idosos. Camilo Colchões, distribuidora especializada Eco7. Ninho Hospital Veterinário. Plenure Estética Facial.